Fala galera, bem-vindos a mais um dia de aula da Introdução ao Python. Hoje vamos falar então sobre integrais e derivadas dentro do Python. Então vamos fazer nossa aula aqui hoje usando o Jupyter, mais uma vez, então novo, Python 3. A gente começa colocando uma marcação para ficar fácil de lembrar. Então, integrais e derivadas. Vamos começar falando de integrais e vamos pegar uma integral bem simples, que é a integral de x ao quadrado. Né? A gente sabe que a integral de x ao quadrado é igual a x ao cubo sobre 3, né? E se eu fizer uma integral definida, por exemplo, de 0 a 1, isso vai dar 1 ao cubo sobre 3, que é igual a 1/3, né? 0,333. É muito fácil eu fazer essa integral analítica, então vamos começar por esse passo. Integral analítica igual a 1 dividido por 3, né? Que seria 1 elevado ao cubo dividido por 3, e eu vou printar essa integral analítica. Se eu dou Shift Enter para executar, eu tenho aqui o resultado analítico dessa minha conta. É claro que nem sempre a nossa função é tão simples quanto x ao quadrado, né? Que a gente tratou aqui nesse caso. Vamos fazer de algumas formas diferentes essa integração. E eu vou começar usando a biblioteca de matemática simbólica. Para eu fazer isso, eu vou usar o SymPy. Então, eu vou usar o from SymPy import asterisco. Quer dizer, dessa biblioteca SymPy, eu vou importar todas as funções. Lembrando que caso você não tenha instalado essa biblioteca, que ele traga algum tipo de erro, é só usar o comando pip, né? Então, asterisco, pip install SymPy. Ele vai instalar essa biblioteca no computador de vocês. Tá? No meu caso aqui, como eu já tenho ela instalada, ele vai trazer o retorno de que está já satisfeito esse requerimento. Essa biblioteca ela já vem instalada normalmente no Anaconda, tá? Mas às vezes, dependendo do ambiente de vocês, pode ser necessário fazer isso. Bom, como é que funciona a matemática simbólica? Eu vou primeiro ter que criar um objeto, uma variável simbólica. Então, eu vou usar um x é igual a symbol x. Criei uma variável simbólica x. Aí eu vou criar uma função, né, que vai ser fun é igual a x ao quadrado. E eu vou plotar essa função. Então, x ao quadrado. Tudo bem? Agora eu quero integrar essa função. Então, eu posso usar a função fun.integrate, né? E eu vou dizer em que variável eu quero integrar ela, no caso é em x. Se eu executar esse comando, ele vai plotar para mim x ao cubo sobre 3, que é a integral desse valor. Né? E se eu quiser fazer uma integral definida, eu preciso simplesmente colocar os limites de integração. Só que para esse caso, eu vou ter que criar uma tupla, onde eu coloco o valor, a minha variável, o limite inferior e o limite superior, né? Quando eu executar isso, ele vai me dar 1/3. Obviamente, né, eu posso transformar isso aqui num número, por exemplo, usando o comando float, nativo do Python, e ele vai transformar esse integrate, né, esse número que é um número simbólico, num número que eu posso usar ali dentro do Python. Tudo bem? Então, eu posso calcular a integral usando aí matemática simbólica. Uma outra forma de fazer isso é usando o NumPy. Então, vamos usar ali no import NumPy as np. Aí eu vou criar uma variável x, que vai ser um np.linspace de 0 até 1, que é o meu limite de integração, e eu vou pôr, por exemplo,
100 pontos aqui. E aí eu vou calcular a minha variável y, que vai ser x ao quadrado. A gente já fez isso aqui algumas vezes, então o que eu estou criando é um vetor de números desde 0 até 1 com 100 pontos, e para cada um desses pontos eu estou calculando o y, né, que seria o quadrado disso. Então eu posso usar o comando integral trap como mp.trapz, né, esse aqui seria a integração pelo método trapézio, da minha função y, usando o x, né, como a minha variável x, usando essa variável x como meu eixo x. E eu vou plotar esse integral trap, e se eu executo, ele traz o valor da integral. Observem que esse valor da integral não é exatamente igual, né, à integral analítica. Tá? Ela tem um pouco de desvio. Se eu aumentar o número de pontos, o que vai acontecer? Eu vou aumentar o tamanho do meu vetor y, o tamanho do meu vetor x, e na hora que eu faço essa integração pela regra do trapézio, eu tenho uma aproximação um pouco melhor. Se vocês observarem agora, eu já tenho 6 casas decimais, né, com o valor correto. Quer dizer, eu já tenho um erro significativamente pequeno. Por que ele dá esse erro? Porque a integração usando o método trapézio é um método numérico, né, e o método numérico inerentemente carrega em si um erro. Tudo bem? Uma outra forma de fazer isso é usando a biblioteca SciPy. Então, vamos fazer import dentro do SciPy, né, from SciPy import integrate. Dentro dessa biblioteca, eu tenho implementado o método da quadratura. Só que para eu utilizar o método da quadratura, eu preciso criar uma função. E para eu criar essa função, eu posso usar, por exemplo, o lambda, né? Func é igual a lambda x, x ao quadrado. Lembrando que essa forma de implementar a função, eu estou criando uma função que depende de x. Se eu executar, por exemplo, func de 2, isso aqui vai dar 4. Por quê? Porque ele vai fazer 2 elevado ao quadrado. Ele vai aplicar, né, essa função nessa minha função. É a mesma coisa que eu tivesse definido usando lá o def, só que é uma forma mais simples, porque eu tenho uma equação mais simples a ser resolvida. Uma vez que eu criei isso, eu vou usar o seguinte comando, integral, vou chamar de integral quad só para separar, vírgula, erro, isso aqui vai ser igual a integrate.quad func, e aí eu preciso passar os limites, 0, 1, né? Ou seja, essa função pré-programada integrate.quad vai utilizar a regra da quadratura de Gauss para integrar essa função func desde um limite inferior 0 até um limite superior 1. Tá? Vejam que aqui eu não precisei definir um vetor x para ele usar como integrando. Eu simplesmente criei a minha função e automaticamente essa função internamente vai criar, né, o que for necessário para fazer esse cálculo. Se eu utilizar aqui e executar isso, eu vou ter, então, o valor, né, da integral calculado aí para esse limite. Qual que é a melhor forma de usar? É usar o simbólico? É usar o SciPy? Na verdade, não tem uma resposta certa para isso, tanto faz, né? Todas elas levam ao mesmo resultado. As vantagens e desvantagens de cada um. A matemática simbólica, ela é mais fácil de enxergar os resultados, até porque a gente consegue plotar bonitinho assim, né? Enxergar exatamente o que ele está fazendo. Por outro lado, ela gasta mais tempo, né? Gasta tempo de processamento para trabalhar, e eu só consigo trabalhar quando eu tenho a minha função escrita de uma forma implícita, quando eu sei exatamente, né, quais são as equações envolvidas. Se eu tenho uma função um pouco mais complexa, que ele depende de mais passos para calcular, fica complicado a gente usar essa formulação. O trapézio e o integrate do SciPy, na verdade, são equivalentes, tá? Depende aí de como eu quiser trabalhar. E é óbvio, né, se eu quiser implementar alguma outra forma de fazer isso, eu também tenho toda a liberdade. Tudo bem? Vamos então dar uma passada agora para a parte de derivadas.
E para as derivadas, eu vou partir da seguinte função. Seja uma função... Vamos pôr, por exemplo, f de x igual a x ao cubo mais cosseno de x. E eu quero integrar essa função. Desculpa, eu quero derivar, né, essa função. Primeira forma de fazer, né, integral, derivada, a gente lembra, é uma coisa bem simples, né? É simplesmente um ângulo, né, que eu preciso calcular, eu posso fazer isso de maneira direta. Então, por exemplo, eu crio ali uma y igual a lambda em x, né, x ao cubo mais np.cosseno de x. Essa aqui é a minha função. Eu posso simplesmente fazer o seguinte, vou calcular ali um x, que é onde eu quero, né, o ponto onde eu quero calcular minha derivada. Vamos, por exemplo, pegar no ponto 1. Eu vou criar um delta, que tem que ser um número pequeno, tá? Quem lembra de cálculo aí, lembra que a derivada, eu estou dividindo a minha função por um epsilon, né? Um número que eu vou tender ele a zero, tá? E eu vou usar a própria definição da derivada para fazer essa conta. Então, eu vou plotar ali y, calculado, né, em x mais delta, menos o y calculado em x, dividido por esse delta, né? Quem não é familiarizado com essa equação, volta aí na definição de cálculo de derivada, vai ver que é exatamente isso aqui que a gente faz na derivada, tendendo esse delta a zero. Por isso, a escolha de um número significativamente pequeno. Se eu executar isso aqui, ele vai me trazer 2,16, né? Que seria aí essa derivada. Conforme eu mudo esse delta, eu vou mudando, né, o número, porque eu vou cada vez mais me aproximando do valor exato. Só para deixar claro, como que seria a derivada exata, né, dessa função? Eu teria 3x ao quadrado, né? Então, vamos pôr ali dy lambda em x, né? 3x ao quadrado menos seno de x. Né? Se eu derivar x ao cubo, eu tenho 3x ao quadrado. Se eu derivar cosseno de x, eu tenho menos seno de x. E se eu calcular, então, né, o meu dy em 1, eu vou ter aqui o valor exato da minha derivada, que é 2,1582. Observem que aqui eu tenho até a terceira casa decimal com o valor correto, né? Isso usando um delta de 10 a menos 5. Obviamente, mais uma vez, isso é um método numérico, né? A qualidade da resposta vai depender dos parâmetros numéricos utilizados. Tudo bem? Mas a gente consegue ver que nós temos uma aproximação boa. Tá? Vamos resolver esse problema usando a biblioteca simbólica. Então, de novo, from sim.py import asterisco, né? Eu vou criar ali o meu x é igual a symbol x, vou criar a minha variável simbólica, tá? E eu vou criar a minha função, fun vai ser igual agora a x ao cubo mais cosseno de x, né? Aqui eu vou fazer só um parênteses, gente. Dependendo da versão do Python que vocês tiverem instalados, na hora que você manda plotar essa função, ela não vai imprimir bonitinho assim. Caso seja o caso de vocês, vocês vão ter que usar esse seguinte comando, init print no meu já está true, eu vou colocar o falso só para vocês verem a diferença. Caso no de vocês não esteja fazendo bonitinho daquela forma, provavelmente é porque esse parâmetro está como falso. E se vocês observarem, ele vai plotar como texto plano, né? Se eu mudar isso aqui para true, ele vai mudar a visualização. Mas isso é só questão de visualização, não faz nenhuma diferença na utilização do código. Tá? O que eu quero fazer agora? Eu quero calcular a derivada de fun. Né? Então, fun.diff
E eu preciso dizer para o comando qual variável derivada, né, qual variável eu quero derivar. Então, é em x. Se eu executar isso aqui, eu tenho ali 3x² menos o seno. Vamos supor que eu queira calcular a derivada segunda, eu simplesmente venho aqui, faço vírgula 2, ele sabe que ele vai calcular, derivar, né, 2 vezes essa função. E assim por diante. Eu posso derivar 3, 4, 10 vezes, quantas vezes eu precisar, certo? Vamos supor que eu queira, né, como eu fiz nos casos anteriores, calcular o valor exato, né, dessa derivada, calculada aí, por exemplo, no ponto 1. Então, eu preciso usar o seguinte comando. Eu vou criar, por exemplo, um dx, que vai ser, né, o fun.diff x, tá? E eu vou usar esse comando aqui, dx.evalf, quer dizer, evaluate function, calcule a função. E a função vai ser a seguinte, subs igual uma biblioteca x, 2 pontos, 1. O que ele vai fazer? Ele vai substituir nessa função aqui, onde tiver x, ele vai substituir por 1, né? E ele vai calcular a função. Então, se eu executar isso aqui, eu vou ter ali o meu 2.15852, que se eu comparar com o meu valor exato, né, ele está bem próximo. Lembrem-se, a matemática simbólica ela vai trabalhar com a derivação analítica. Então, o valor é para ser o valor correto. Nem sempre eu tenho uma derivada analítica ou uma integral analítica, e quando esse é o caso, eu não consigo chegar num valor correto. Tudo bem? Bom, então vamos agora partir para a última parte, que é fazer essa conta utilizando aí o SciPy. Então, from scipy.misc import derivativo. Init printing print igual a falso. Aqui eu vou só voltar para ele mostrar o número na forma correta. Esse segundo comando não é estritamente necessário. Aí eu vou criar a minha função, né, que calcula o lambda como eu fiz lá anteriormente. Calcula o meu fun, né, o y é igual a lambda em x, né, x ao cubo mais np.cosseno de x. E aí eu vou usar o seguinte comando para calcular essa derivada. Derivative a minha função y no ponto 1, né, em x igual a 1, e com um dx de 1 e menos 6. dx igual a 1 vezes a menos 6. Aí ele vai calcular a derivada e vai trazer aqui o resultado. O que é cada um desses parâmetros? O y é a função que eu vou calcular, né? É essa função que eu quero integrar, derivar. O 1 é o número, né, onde eu quero avaliar essa derivada. Tá? E esse dx é o tamanho do ΔX que ele vai usar para fazer o cálculo. Similar àquele delta que nós definimos quando a gente fez a conta na mão. Tá? Então, ele vai fazer um método similar a esse, não é exatamente igual, tá? É um pouco mais detalhado, tá? Mas é um método numérico. Se eu mudar aqui esse dx, o resultado vai mudando, porque eu vou perdendo precisão do meu método numérico, tudo bem? Um dx de 10 a menos 5, 10 a menos 6, normalmente é uma tolerância razoável. Tudo bem? Bom, gente, eu agradeço aí a presença de todos, eu espero que vocês tenham gostado e que esse conteúdo venha a ajudar vocês no trabalho, tá? Agradeço a presença de todos, me ponho à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Quem não é inscrito, quem não está acompanhando o curso desde o começo, eu convido que se inscreva aí no canal, que assista às aulas anteriores, tá? Deixem seus comentários, compartilhem o vídeo para quem vocês acham que isso aqui pode ser útil. Tudo bem? Um forte abraço, até a próxima. Valeu!